Aos 30 anos, não era cedo nem tarde, era imprevisto. Santos sentiu mais que ela o prazer da vida nova. Eis aí vinha a realidade do sonho de 10 anos. Uma criatura tirada da coxa de Abraão, como diziam aqueles bons judeus que a gente queimou mais tarde, e agora emprestam generosamente o seu dinheiro às companhias e às nações. Levam juro por ele, mas os hebraísmos são de graça, ou seja, a expressão eles dão de graça. Aquele é desses, ou seja, aquele hebraísmo que foi mencionado aqui é desses, é de graça. Santos, que só conhecia a parte do empréstimo, sentia inconscientemente a do hebraísmo e deleitava-se com ele. A emoção atava-lhe a língua, os olhos que estendia a esposa e a cobriam eram de patriarca. O sorriso parecia chover luz sobre a pessoa amada, abençoada e formosa entre as formosas. Este é um parágrafo cheio de referências e há tanta riqueza assim aqui que parece uma mina. E se a gente começar a cavar, nós vamos encontrar muita coisa, né? Primeiro é interessante, lembre-se que os judeus, desde o tempo de depois de Salomão, né? Os judeus começaram a sofrer perseguições, guerras, foram dominados por uns povos, depois por outros, por um império, por outro. Então não é uma coisa de Hitler, né? Não é uma coisa atual agora perseguir judeus, né? Tiveram uma grandíssima perseguição na Rússia, por exemplo, antes da perseguição do Hitler. E antes disso, né, foram dominados pelo Império Romano, né, durante toda a história aqui. A propósito, esse vídeo aqui vai ser um vídeo só de digressão, ok? Então, eu acho as digressões muito interessantes, mas se você não estiver interessado, talvez você vai ter que pular 2 ou 3 vídeos, mas eu coloco na descrição para você. Bom, e aí, é claro, a gente está em qual período, né? A gente está no período em que os judeus são muito poderosos, né? Lembre-se que ó, essa é uma das desculpas para o Hitler fazer as atrocidades dele, né? Os judeus, final do século XIX, durante o começo do século XX, né? No tempo do Hitler, os judeus eram muito poderosos, né? E a desculpa do Hitler era, entre outras coisas, né? Ele tinha toda uma explicação através da ciência, explicações provadas ali por cientistas, né? Assinadas por doutores. Então ele tinha uma explicação de questão de mistura de raça, aberrações, etc, etc. Mas um outro lado que ele ia era que os judeus arruinavam o mundo, né? Por quê? Porque eles só pensavam em dinheiro, eles conseguiam lucros enormes e juros e tudo mais, e as nações eram corroídas por essa praga que eram os judeus, né? Então é interessante que o Machado fala, olha, esses judeus que a gente queimou, mas ele não imagina que daqui a alguns anos nós vamos colocá-los em câmara de gás e fazer atrocidades talvez maiores do que toda a história, né, do judaísmo. Okay? Ótimo. Isso não é tão difícil de a gente entender, né? Mas tem esta parte que é extremamente obscura. Uma criatura tirada da coxa de Abraão. E o próprio Machado considera isso daqui um hebraísmo. Então a gente parece que a gente consegue inferir que no tempo do Machado de Assis você fala, sabe a expressão tipo eu preciso de um filho, alguém que seja sangue do meu sangue, carne da minha carne, esse tipo de expressão assim, né? Parece que no tempo do Machado de Assis nós teríamos essa expressão, tirado da minha coxa. Né? Tirado da minha coxa. Eu digo parece porque pode ser que essa expressão não era corrente, era uma expressão que Machado de Assis conhecia. Né? Para descobrir essa questão, para resolver essa questão, nós teríamos que ler diversas crônicas daquela época e tentar verificar essa expressão
na boca de outros autores, na pena de outros autores. Eu nunca vi essa expressão em nenhum outro autor do século XIX, né? Mas, claro, meu conhecimento é limitado. Quando eu digo parece, é porque isso daqui pode vir do enorme conhecimento bíblico que o Machado de Assis tinha, ok? E é essa linha que eu vou tentar investigar neste vídeo e talvez nos próximos, que eu vou limitar os meus vídeos a 10 minutos, né? Primeiro de tudo, vamos deixar claro, né? Machado de Assis conhecia a Bíblia de capa a capa, de cabo a rabo. Não só o Machado de Assis conhecia a Bíblia muito bem, a gente consegue ver isso daqui nas obras dele, a todo tempo ele menciona passagens bíblicas que se o cara não for bom de Bíblia, o cara não sabe o que está acontecendo. Não só isso, mas ele lia a Bíblia em latim, né? Lembre-se que Machado de Assis era fluente em francês, em inglês e latim. Se é que em latim nós podemos falar de fluência, né? Mas essa é uma outra questão. Mas ele conhecia muito bem essas três línguas. Aí conhecia bem italiano, a ponto de conseguir traduzir cantos da Divina Comédia, conhecia suficiente alemão a ponto de traduzir também alguma coisa em alemão, se eu não me engano ele traduziu, e quando ele já estava mais de idade, ele começou a aprender grego, né? O cara, bom, Machado de Assis. Lembre-se então que Machado de Assis sabia muito latim. E lembre-se também que nós estamos antes de todo esse período acadêmico, né? Então, por exemplo, existe uma pronúncia possível do latim que a gente chama de pronúncia reconstruída, que, para simplificar a história para você, é tentar pronunciar o latim como ele era pronunciado no período de ouro do Império Romano, pelo menos culturalmente, né? Esse período de ouro é o século I antes e depois de Cristo. Então, período de César, Augusto, Cícero, Catulo, Virgílio, né? Todos os grandes poetas que a gente conhece, a maioria deles está ali no século I antes e depois de Cristo. Voltando dessa digressão. A pronúncia reconstruída, ela foi um esforço acadêmico já do século XX para tentar ver como se pronunciava lá no tempo de Júlio César, por exemplo, antes da Igreja Católica. Já o Machado de Assis, seguramente ele não pronunciava assim. E a pronúncia dele é a pronúncia eclesiástica, que é a pronúncia do latim. Lembre-se, o latim foi uma língua franca da Europa inteira, né? Durante mais de 1000 anos, por causa da Igreja Católica. Então a pronúncia do latim do Machado de Assis era a pronúncia eclesiástica, com certeza absoluta. Além disso, ele aprendeu, não sei se eu já mencionei, ele aprendeu latim com um padre, né? E embora, claro, ele deve ter lido muitos latinos, né? A gente vê a referência a isso, mas a Bíblia em latim eu tenho certeza absoluta. A Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim, tá? A Bíblia não foi originalmente escrita em latim, a maioria dela em hebraico e aramaico, né? Grego também, se eu não estou enganado. Mas na tradição católica, essa tradução, né, é uma das mais respeitadas de todas, se não a mais respeitada, a Vulgata, que é a Bíblia traduzida para o latim, inteira no latim, né? Então eu tenho certeza absoluta que Machado de Assis lia a Bíblia em latim, né? Eu comprei uma tradução, já que a gente está falando de Machado de Assis e Bíblia, na biblioteca do Machado de Assis, a gente sabe... Deixa eu dar um passo atrás, né? Várias vezes o Machado de Assis mencionava alguma passagem bíblica e eu me batia muito para tentar encontrar essa passagem. Por quê? Porque embora eu reconhecesse a passagem, as palavras não batiam, né? E depois que eu me toquei, é claro que a tradução que o Machado de Assis lia não é a tradução que eu leio, né? E aí eu encontrei, isso porque a gente tem um livro chamado Biblioteca Machado de Assis e a gente tem acesso a quais os livros que o Machado de Assis tinha, e eu sei que o Machado de Assis lia esta Bíblia aqui. Essa é um pouco atualizada, mas é da edição do padre Antônio Pereira Figueiredo. A do Machado de Assis devia ser lá, acho que tem uma edição dos anos 60, do século XIX. Essa aqui é uma edição bem mais atualizada, né? Toda bonita, né? E tudo mais. Mas o ponto é o seguinte:
Em muitos casos, se você lê essa tradução do Padre Figueiredo, você reconhece as mesmas palavras, então você sabe que Machado de Assis bebeu daqui. Em outros casos, não, provavelmente ele traduziu do latim. Vou abrir um outro vídeo.